E aí, pessoas? Tudo bom? Vamos trabalhar um pouquinho? Nós vamos estar nessa etapa aí, nessa última etapa da formação de vocês, tanto com a parte da administração e falando um pouquinho também dessa bioética, tá? Bem-vindo a todos. Larga o que você está fazendo aí agora, desliga sua televisão, sai desse Instagram, depois você fica postando imagens aí do seu Instagram. E agora nós vamos estudar um pouquinho. A gente vai começar a trabalhar com essa parte essencial aí de assistência e cuidado ao nosso paciente. E claro, para começar a falar um pouquinho de valores, tá? A primeira parte aí, para ficar mais fácil de compreender o que é. Quando a gente fala de valor, a gente vai estar falando aí de ética e, claro, das considerações aí que existem, né, que fazem parte do nosso dia a dia. E aqui tem um exemplo. Professora, aqui está a minha redação sobre ética e a maçã é para a senhora lembrar de mim na hora de dar nota? Professor, o senhor gosta de bombom? Ah, professor, eu vou te dar um chocolate, hein? Ah, sua prova é amanhã? Eu ouvi isso. E não adianta falar que eu não ouvi, não, porque aqui, ó, tô de olho, tá, em vocês. Então, são questões importantes. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa parte da ética, sobre esse cuidado que tem que existir e faz parte de nós seres humanos. E aí uma pergunta que eu já quero fazer agora de cara. Você é ético? E aí? Vai pensando durante a aula. Você é ético? Pensa aí, que daqui a pouquinho a gente responde. A ética é um princípio que cada indivíduo traz consigo mesmo, faz parte de cada indivíduo, não é natural, não é um instinto. A gente não nasce com ela, não, tá? Igual a gente às vezes tem os nossos instintos, tá? Por exemplo, o bebezinho lá acabou de nascer, não sabe nada, acabou de nascer ainda. Ele já vira para a mamãe e já vai sugar o peito dela, vai mamar. Isso é natural, isso é instintivo. Agora a ética não. Ética, ela vai sendo adquirida. A pessoa vai tendo, ela vai recebendo na relação familiar, no seu dia a dia, à medida que ela vai vivendo, à medida que ela vai se relacionando com outras pessoas. E claro, leva o ser humano, leva o indivíduo, as pessoas, vocês, eu, ao questionamento do que a gente faz, ao questionamento do que o outro faz, e a gente vai definindo aí o que é bom, o que é ruim, se está certo, se está errado, se pode, se não pode. Isso vai de acordo com os nossos valores, com o nosso conhecimento, com aquilo que nós somos. A ética tem ligação direta com a questão de normas e princípios, a moral para levar esses valores, principalmente porque eles são individuais, são intransferíveis, tá? Cada um tem o seu. Não adianta eu ficar falando que é o certo, que é errado, porque seu valor é você enquanto ser humano. É isso que te faz ser quem você é. É isso que te faz agir como você age. A consciência do certo ou do errado, do que pode e do que não pode. E, claro, ideais, opiniões, convicções que podem surgir. Os valores, a ética, ela é passada pelos pais. Eu não diria diretamente o papai e a mamãe, claro que não. Mas eu gosto de considerar aqui a questão da representação, da figura paterna, da figura materna, daquela pessoa que representa esse papel de aprendizado de ensino. Papai e mamãe, ó, mas se a gente for considerar, pode ser que a pessoa tenha mais aprendizado aí, ou convivência, ou convívio com o tio, com a tia, com os avós, tá? Com irmãos. Então, na verdade, quando a gente fala dos pais, a gente fala daquela representação superior, daquele espelhar, daquele que vai ser o guia para a condução dos conhecimentos, para a condução do aprendizado. A compreensão começa na infância, claro, influencia diretamente a forma como a criança é cuidada. O caráter dos papais vão dar direção para as crianças. A criança repete o que o pai faz. Quer ver só? Essa relação vai da qualidade de vida, vai do dia a dia, independente da família, independente de quem ela é, o que ela passar para a criança que ela vai aprender. Tá aqui, ó. Eu vou deixar lá como anexo aí da matéria do conteúdo. Assista. Se você quiser ver o filme todo, é melhor ainda, tá? Que é interessante. Mas assiste aqui a primeira parte. Assiste lá a primeira parte do Megamente, esse link que eu estou deixando para vocês. Vocês vão entender esse processo que eu estou falando. Tá? Vocês vão saber exatamente o que diz respeito aí ao aprendizado, à importância. Duas crianças vindo a conviver, tá? Aqui entre os seres humanos, duas crianças, só que colocadas em esferas diferentes, colocadas em pontos sociais diferentes.
E a partir desses pontos é que elas vão aprendendo o valor. O que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. E com base nisso é que elas vão criando a sua balança ética do que fazer e do que não fazer. Nós temos que a ética é que vai dar essas direções aí pra gente, dos erros, das decisões, do que é certo, do que é errado, do que pode, do que não pode. Por exemplo, em sala de aula, pode isso aqui? É ético, é certo, é errado, são valores. A gente sabe que não pode, mas tem alguns, né, que fazem, que desenvolvem. Então isso diz respeito à ética. Ah, e não adianta não, tá? Eu já fui aluno, então eu tenho truques, macetes e tenho conhecimentos maiores do que alguns de vocês sobre esses processos de desenvolvimento de conferências pré-antecipadas da prova, para não falar cola. Tá? Então não use esse argumento comigo, tá? Conferência antecipada da prova. Não faz isso não. Deixa que eu corrijo. Eu sou professor, eu corrijo, não é você não. Então, cuidado. A ética é individual, a condição do aprendizado, do caráter, e aqui é exemplo, né? Que Maria falou mal da coleguinha de profissão. Tá? Então não falem mal do coleguinha, isso é ser antiético. Mas a moral é a questão social. É a questão do convívio, do grupo de pessoas. Tanto é que eu posso dar um exemplo pessoal meu. Eu fui no supermercado aí ontem, e aí eu fui entrando no supermercado, e aí o segurança já veio correndo atrás de mim. Aqui, o senhor não pode entrar aqui no supermercado porque o senhor está sem máscara. Eu tô assim, mas como assim não? O senhor tem que estar de máscara. Tudo bem, eu voltei lá no carro, peguei minha máscara. Agora, se fosse há um mês atrás, uns 2 meses atrás, eu entrar no supermercado de máscara, os caras já vinham de segurança, polícia, ou atitude suspeita, cidade de máscara, tem que mostrar o rosto. Mudanças, coletivo, condições de convívio social. Outro exemplo, lá na Holanda. Aqui no Brasil não pode, tá? Não pode, proibido. Isso é ilegal no Brasil. Mas o que tem lá na Holanda? Saca só que doideira. As smoking, as coffee shops, ou os lugares, né, onde pode ser feito uso, por exemplo, da maconha. Tá aqui, ó, coffee shop, ó lá, coffee shop lá na Holanda. Aqui, quem tá plantando aqui, ó. Aí o cara chega lá na boa, não quero aquele pezinho ali, não quero aquele ali. Porque existe uma certa liberdade. Mas isso é uma condição social, isso é uma condição do local, tá? De onde está inserido. Por que a gente segue ética? Porque é pessoal, para começar. Porque a gente acredita, nós acreditamos que algo está certo ou errado, então a gente segue. O que é o certo e o que é errado, eu vou seguir. Agora, e a moral? É a sociedade. É o que a sociedade prega como certo e errado. É uma questão do convívio, do conjunto, do contexto. E aí vem a questão: o que é ética? É algo que todos precisam ter. Alguns dizem que tem e poucos levam a sério. Mas no fundo, ninguém cumpre a risca. Ninguém cumpre! Não, ninguém cumpre, nem eu. Mas você é o professor. Aí qual é o problema? Eu sou ser humano também. Tá, então se eu falar que eu cumpro a ética à risca, eu vou estar mentindo. Tá? Eu não cumpro mesmo, não. Agora, é lógico que a gente tem aí o nosso convívio do dia a dia, para a gente ter a nossa questão de convivência social. E aí a minha pergunta: você é ou não é ético? Hã? É claro que você falou, eu sou ético, mas um detalhe sobre ética. Não é você que fala que você tem ética. Ética, ela é trabalhada por quem está ao redor. Ética vai dizer a pessoa é ética ou não é pelo que ela fala, mas é pelo que ela demonstra, por aquilo que ela faz, por aquilo que ela age. E quem vai falar se é ou não é você, mas é quem está te vendo, quem está convivendo ao seu redor. Essas pessoas é que vão ver o seu dia a dia, essas pessoas é que vão saber se você realmente tem a sua conduta ética. Turma, não sai daí. Daqui a pouco a gente continua essas discussões éticas interessantes, pegando aí um gancho, logicamente, para a nossa área, trazendo aí para a enfermagem, para a gente ver o que a gente vai ser feito. E vou deixar também lá no link dessa aula aquele videozinho lá do Megamente. Se você puder assistir ele todo, assista. Aí se tiver mais algum para indicar, eu vou passar para vocês, vou deixar no link também. Um abraço e não sai daí!